E a cobertura jornalística sobre casos criminais e outros temas que são relacionados à segurança pública tem um lado, o da acusação. É o que mostra a pesquisa Mídia, Sistema de Justiça Criminal e Encarceramento, narrativas compartilhadas e influências recíprocas. E para falar conosco a respeito, temos aqui a diretora executiva do IDDD, o Instituto de Defesa do Direito de Defesa, Marina Dias. Bom dia, Marina. Bom dia, Glauco. Um prazer estar aqui com você. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Muito bom. O prazer é nosso, Marina. E esse levantamento, né, para explicar um pouquinho para o ouvinte, também para o telespectador da TVT, o levantamento analisou 474 notícias de 2017 a 2018, de 63 veículos de informação de todo o país, e também examinou 681 sentenças judiciais produzidas em 8 estados nesse mesmo período. Além disso, foram feitas 26 entrevistas com atores do sistema de justiça criminal. E, Marina, a gente sempre tem a impressão de que, de fato, a cobertura jornalística é bastante enviesada e tem, na prática, esse lado que mostra principalmente a acusação, isso envolvendo todos os atores do sistema de justiça. Mas a pesquisa traz dados que efetivamente comprovam isso? Sim, sem dúvida. A gente já tinha, né, como bem você disse, Glauco, essa análise, essa perspectiva de que a imprensa acaba trazendo mais o lado da acusação e trazendo um viés acusatório. E o levantamento nos trouxe essa realidade, né, nos trouxe esse diagnóstico. Então, 74% das matérias trazem apenas argumentos acusatórios. E isso se dá, né, a razão disso são inúmeras, né? Mas eu acho que talvez a mais estruturante e importante é o fato de que a gente tem uma sociedade em que a cultura punitiva está absolutamente arraigada, né? E isso se manifesta em todas as instituições e em todos os espaços, né? Isso não é diferente na imprensa. E essa cultura punitiva, ela se manifesta também, tanto com relação à pouca diversidade de fontes, e no caso do nosso levantamento trouxe que a grande maioria das matérias trazem como protagonista das fontes a polícia, por exemplo, e também no uso da linguagem, né? Então, uma linguagem que muitas vezes viola princípios importantes como o da presunção da inocência. Então, muitas vezes, uma pessoa que acaba de ser presa ou que está sendo acusada de um crime, mesmo sem ter uma decisão, né, transitada em julgada, já é tratada como uma pessoa culpada, né? Então, são diversas as formas em que essa cultura punitiva se manifesta. E também, acho que um outro dado importante é o peso que é dado à versão da acusação em relação à versão da defesa, né? Normalmente, existe sempre um peso maior para a versão da acusação, né? E isso é muito problemático. Eu até costumo dizer que um processo justo, ele leva em consideração, ele tem um equilíbrio entre a defesa e a acusação, né? E uma boa reportagem, ela é fruto de uma apuração rigorosa de todos os lados envolvidos. E você chama atenção também, Marina, para um aspecto importante, que é a questão desse timing da cobertura, né? Porque ela se concentra principalmente numa etapa que é muito inicial no processo, no qual não houve sequer o exercício devido do contraditório. Inclusive, depois, muitas vezes, a história acaba sendo esquecida, ou nem vira a denúncia por parte do Ministério Público, ou se vira e o juiz acata, a pessoa é absolvida daquela acusação, só que o dano já foi feito. E aí o jornalismo meio que abandona a história e não faz ali a reparação devida. E isso traz, obviamente, um dano à imagem da pessoa que é praticamente irreversível, né? Sim, sem dúvida. Esse ponto é importantíssimo, Glauco, porque o tempo da notícia é diferente do tempo do processo, né? Então, o tempo da notícia ele é mais imediato, né? O crime ocorre e logo vem a notícia. Né? E em razão disso, normalmente as primeiras fontes acabam sendo a polícia.
né? Muitas vezes apenas a polícia. Aliás, muitas vezes nem sequer a polícia é ouvida. A primeira notícia, ela é dada com base, por exemplo, em notas, em releases, né? Então, isso leva também a ter de alguma forma, uma versão que é a primeira versão, que é a versão acusatória. Ao passo que quando o processo começa a acontecer, você começa a ter o contraditório. Então, começam a surgir as outras versões, a versão da defesa, e outras provas também acabam sendo colhidas e trazidas. E não necessariamente a cobertura disso ocorre por parte da imprensa. Muitas vezes a imprensa localiza a reportagem nesse primeiro momento, que é o momento que é logo após a ocorrência do crime, né? E aí eu acho que uma outra questão também, que é assim, o tempo do processo, ele é largado, e existe muitas vezes uma ânsia por uma resposta, que é uma resposta que é o do tempo da notícia, que é outro, né? Então, às vezes, ajustar esse tempo da notícia com o tempo do processo é um grande desafio. E a pesquisa também traz o dado de que, além desse uso, da predominância das fontes policiais, também quando existe ali no veículo uso de imagem ou vídeo para retratar a situação, a polícia é sempre o principal ator retratado, né? Um padrão que acaba se repetindo e reforça essa centralidade da instituição policial no imaginário visual da persecução penal. E Marina, de que forma isso acaba se relacionando com outro dado, que é o fato dos policiais serem as principais e às vezes as únicas testemunhas das ações penais, em especial aquelas relacionadas ao crime do tráfico de drogas. Isso acaba reforçando a credibilidade do testemunho junto à opinião pública e também junto ao judiciário? Sem dúvida nenhuma, né? A gente tem aí uma realidade em que, principalmente nos casos de crimes relacionados à lei de drogas, os policiais são as únicas testemunhas, né? E isso é super grave, porque a gente acaba tendo um testemunho que não é um testemunho imparcial, né? Embora exista uma percepção do judiciário, né, e dos juízes de que o policial ele tem fé pública e que ele não tem motivos para não dizer a verdade, não, as coisas não são tão simples assim, porque o policial ele é aquela pessoa que efetuou aquela prisão. Então, de alguma forma, ele quer chancelar aquele ato pelo qual ele foi responsável, né? E quando a imprensa também traz o policial como a fonte, que é uma fonte que tem ali, né, uma autenticidade, uma legitimidade maior, de alguma forma ela está reforçando também isso, né? E eu acho que uma problematização importante, Glauco, em relação a isso, é que existe, e isso também se manifesta nas reportagens, um peso diferente para as fontes, né? Então, as fontes que trazem um viés acusatório, ou as fontes que são dos atores do sistema de justiça, como, além dos policiais, os promotores, os juízes, existe uma tendência do jornalista e da imprensa de dar maior credibilidade a essas fontes e menor credibilidade à fonte da defesa, né? Como se essas fontes, que são fontes do judiciário e etc., fossem fontes imparciais, né? E que a defesa fosse uma fonte parcial. Mas é importante a gente não perder de vista que todas as fontes são importantes para trazer o fato da maneira mais ampla possível, né? E é importante também que o jornalista sempre desconfie da informação. Esse é o papel do jornalista, né? Tem uma frase que eu gosto muito do Eugênio Butti, né, que ele diz: na essência de sua profissão, o jornalista é o portador das interrogações que o cidadão tem o direito de dirigir ao poder. E é isso, o jornalista tem que desconfiar de todas as fontes. Por que aquele delegado, por exemplo, logo após uma prisão, está apresentando uma informação que deveria ainda ser sigilosa? Por que aquele delegado, logo após uma prisão, resolve exibir uma pessoa acusada algemada perante as câmeras? Existe interesse público
público numa ação como essa? Ou será que a imprensa deve questionar um ato como esse, né? E acho que apenas é importante a gente não perder de vista que ao fazer isso e ao imprensa chancelar esse tipo de atitude, de alguma forma, a gente está violando princípios importantes da Constituição Federal, princípios que são fundamentais numa democracia, como o direito de defesa, como a presunção da inocência. E ao fazer isso, de alguma forma, a gente também flexibiliza outros princípios que são importantes e fundamentais na democracia, como também a liberdade de imprensa, como também o sigilo da fonte. Né? O sigilo da fonte e a liberdade de imprensa estão previstos no artigo 5º, assim como o direito de defesa e a presunção de inocência. Né? Não é à toa que hoje a gente assiste uma série de ameaças a esses princípios que são pilares da democracia. Marina, quando você fala dessa obrigação que o jornalista tem mesmo de desconfiar das fontes, eu lembro do caso emblemático para o jornalismo brasileiro, que é o caso da Escola Base, né, onde um delegado expôs ali uma família toda, né, dona da escola, depois viu-se que não era nada daquilo, a apuração dele era absolutamente enviesada, inclusive com diversas coisas inventadas, só um jornalista, à época do Diário Popular, confrontou aquilo, não comprou a tese do delegado e todos os outros veículos acabaram inclusive sendo processados, mas a justiça acabou sendo tardia, inclusive como diz, né, o dito justiça tardia às vezes acaba não sendo justiça, e aquilo causou, na verdade, destruiu a vida das pessoas envolvidas ali, né? Por isso que a imprensa tem a obrigação não só de desconfiar, como você fala, Marina, mas de apurar devidamente, porque também o levantamento aqui traz dados de que mais de 50% das matérias ouviram uma fonte só ou não ouviram nenhuma fonte. Inclusive são aquelas matérias, né, 64% delas sem identificação de autoria, o que também é uma forma de se desresponsabilizar, falar, olha, não sei o que estou falando, é o Ministério Público, é o delegado, é a polícia. Então é necessário que os veículos de informação e jornalistas elaborem melhor matérias que dizem respeito à vida das pessoas, Marina. É isso, fundamental, importantíssimo. E mais uma questão também que eu acho que é importante, né? Para além, porque hoje a grande parte, a maioria das reportagens tratam de casos específicos, casos concretos. Mas existe uma importância também da imprensa olhar para a questão do contexto da criminalidade, do contexto da violência, também de olhar para a política criminal, para a política de segurança pública, né? E mesmo quando está apurando um caso individual, né? Então, por exemplo, um caso bem específico, né? Quando, por exemplo, uma pessoa que estava presa sai em progressão de regime, e aí, por algum motivo, ela comete um crime, né? Qual que é normalmente, qual que é o perfil da cobertura que se dá logo após esse acontecimento? Veja bem, tá vendo como não adianta? Olha que absurda a progressão de regime, logo depois de cumpriu tantos anos e logo depois foi solto e já cometeu um crime. Não há um questionamento sobre o sistema prisional, sobre a eficácia da pena, sobre a eficácia da punição, né? Sobre a eficácia de um encarceramento em massa, de uma política de encarceramento em massa. E esse tipo de problematização é importantíssimo, porque a gente vive uma realidade de encarceramento terrível, né? O Brasil é o terceiro país com a maior população prisional do mundo, e não para de crescer essa população, é o país que mais cresce essa população prisional, né? A gente tem uma guerra às drogas terrível aí posta e que traz uma série de consequências em termos, inclusive, de fortalecimento das organizações criminosas, também no sentido de levar para as prisões jovens que muitas vezes não estão comprometidos com, né, uma malha criminosa mais complexa. E pouco se fala sobre isso, né? A gente percebe que existe cada vez mais uma abordagem nesse sentido por parte da grande imprensa, mas a grande imprensa não traduz toda a diversidade de veículos que a gente tem em todo o nosso país, né? Então, acho que é muito importante trazer isso. Inclusive, um dado da pesquisa é que 98% das reportagens não falam sobre contexto.
98% simplesmente dá ali a notícia sem falar nada, e quando a gente fala muito em negacionismo hoje em dia, né, Marina, isso é uma cobertura negacionista, porque na verdade as ciências criminais, a ciência do direito, as ciências humanas de uma forma geral, que analisam o problema da violência, da criminalidade, do encarceramento em massa e dos seus efeitos, ela é praticamente ignorada na cobertura jornalística, principalmente da mídia tradicional. Sem dúvida, é ignorada, e isso tem uma série de consequências, né? É um pouco voltando àquele primeiro ponto que eu trouxe, esse tipo de cobertura reforça a cultura punitiva, né? Reforça estereótipos, reforça a violência estrutural, reforça o racismo estrutural, né? Reforça o preconceito, e acaba focando em situações específicas, como se essa situação, esse caso individual, tivesse fora de uma realidade que está posta extremamente complexa e delicada, né? E com isso a gente não problematiza, e é isso, a imprensa precisa problematizar, a imprensa precisa fazer as perguntas que o cidadão tem o direito de fazer. É esse o papel da imprensa, é esse olhar crítico, é o olhar crítico para os fatos, o olhar crítico para a palavra de todas as pessoas que estão sendo ouvidas, né? É isso que se espera de uma boa imprensa, uma boa cobertura jornalística, né? E é isso, a importância do equilíbrio. É claro que nós sabemos que existe sempre uma linha tênue entre a liberdade de imprensa, entre o direito de informar, né, e o direito de defesa, e outros princípios importantes dentro do processo criminal. Mas o que tem que nortear o jornalista é o interesse público, né? Esse é o princípio que deve nortear o jornalista, né? E isso, ao olhar para o interesse público, a gente já tem aí meio caminho andado para uma boa reportagem, para uma boa apuração jornalística. Marina, queria agradecer demais a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e lembrando as pessoas que nos acompanham que essa pesquisa pode ser acessada, inclusive, no site do IDDD. É isso, está lá a pesquisa, ela foi feita em parceria com o SEBRAP, a pedido do Conselho Nacional de Justiça, que sentiu a importância de se olhar para essa relação entre a imprensa e o judiciário, e também as consequências dessa relação para o encarceramento em massa. Marina, muito obrigado e até a próxima. Muito obrigada, uma alegria estar aqui com vocês. Alegria nossa. Conversamos aqui com a diretora executiva do IDDD, Instituto de Defesa do Direito de Defesa, Marina Dias. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.